Boa noite, queridos, graça e paz. Que bom que você veio, amém? Quero dizer para você que nesse momento, Deus não vai te usar para mandar mensagem para ninguém. Deus não vai te usar para copiar nada e ficar mandando nos grupos. Porque é o momento de você sentar e ouvir a palavra. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Amém? É o nosso domingo, é o dia de cultuarmos ao Senhor. E sabe, fique ligado, porque uma palavra que você agarra do Senhor pode mudar toda a sua vida. E é muito importante quando você vem a um culto, você traz o seu papel, você dá a sua anotação. E não somente isso, mas você coloca no seu coração uma disposição de você praticar aquilo, de você viver aquilo. Amém? Eu vim de um evento em Salvador e eu achei um testemunho poderoso. Eu estava escutando a moça que é responsável pela Febracis na área da Bahia, Salvador. Hoje ela alcançou Pernambuco. E ela também está no estado de Sergipe. Ela começou a se destacar, de sorte que me parece que hoje, eu não sei bem, mas ela é a melhor do Brasil. E ela estava falando, a gente estava conversando, e ela disse que quando ela foi perguntar para ela qual é o segredo, imagine, ela dá palestras, 1 hora com ela é 12 mil reais. Uma mentoria com ela é 100 mil reais. E ela disse que Paulo Vieira chegou para ela numa reunião e perguntou para ela qual era o segredo dela expandir tanto. Ela disse: é a palavra. É a palavra. Eu vou para os cultos, eu anoto tudo que está sendo liberado e eu me comprometo em praticar cada palavra que eu estou recebendo. E sabe, queridos, eu achei tão maravilhoso da parte dela, porque ela é uma líder renomada, que dá cursos e mais cursos. 1 hora é 12 mil, uma mentoria é 100 mil, e elas que têm 200 pessoas na fila. E ela dizendo que o segredo do sucesso dela é a palavra. E nós precisamos atentar para isso, para ficarmos firmes na palavra. Hoje eu vou falar sobre sua vida na palavra. Vivendo uma vida na palavra, buscando a palavra de Deus como ferramenta para a sua vida. Mas não saia desse lugar, sabe, como alguém que veio assistir, mas coloque no seu coração uma disposição mesmo. Sabe, tudo que for dito na palavra de Deus, e sabe, num tempo como esse, que a gente tem, como 1 Coríntios diz, no mundo há muitas vozes, tem tantas vozes. Tem alguém dizendo: olha, pinte seu cabelo que essa cor fica melhor com você. Olha, viste essa roupa porque essa roupa é o seu perfil. Olha, traz isso para a sua empresa que vai funcionar assim. No mundo onde há muitas mentorias, e eu não estou aqui batendo em nenhuma mentoria, mas eu quero dizer que sobre toda mentoria, a de Deus ainda é a melhor. A palavra de Deus ainda é a melhor, ela supera qualquer uma. Aí se você vai falar, alguém diz: fale a frase tal, porque ela vai gerar resultado. E tantas coisas são ensinadas. E eu vejo aí fora, não na igreja, mas um povo que corre de lá para cá, daqui para lá, buscando uma forma de em Deus as coisas acontecerem. Quando se você atentar para a palavra e colocar ela em prática, você será bem-aventurado. Você será bem-aventurado. Tiago diz que aquele que é praticante da palavra é bem-aventurado em tudo que você realiza. E sabe, queridos, eu não estou aqui se você faz alguma mentoria ou recebe, mas eu estou falando aqui dos excessos. Sabe, dessa coisa de excesso, que tudo que você vai fazer hoje, até pintar um cabelo, você liga para alguém que você tem que pagar 5 mil para a pessoa orientar a cor do seu cabelo. Pelo amor de Deus, me poupe. Uma dependência que você não consegue confiar nas inspirações que Deus pode te dar. Deus pode te guiar, Deus pode te inspirar, Deus pode te conduzir, Deus pode te dar sabedoria, amém? Deus pode abrir portas, Deus pode derramar favor, Deus pode, se você colocar os seus olhos na palavra, fazer tanta coisa na sua vida que você nem imagina. Aleluia. E muitas vezes, queridos, você está escutando uma coisa ali, aí não dá certo, corre, vai para outra, corre, vai para outra. Mas se você fincar o seu coração na palavra, você vai prosperar sobremaneira. E quando eu falo prosperar, eu não estou falando de finanças, eu estou falando de uma jornada poderosa em Deus. Eu estou falando de um lugar onde você vai aumentando, vai crescendo a cada dia, a sua luz vai brilhando. Você vai se destacando como marido, vai ser um marido excelente, uma esposa excelente, um filho de Deus excelente, porque a sua vida está fundamentada na palavra. E se sua vida estiver fundamentada na palavra, Deus tem compromisso com aquilo que Ele falou, amém?
Deus tem compromisso com aquilo que está escrito. Eu quero começar com você hoje, abrindo sobre isso. E a gente precisa também entender, queridos, que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. O que é renovar a mente? É tirar os pensamentos, ou peneirar os pensamentos. Efésios 6 fala sobre dardos inflamados do maligno. Você sabia, queridos, que o diabo é especialista em colocar sugestões na sua mente? Você sabia que é aqui que você é atacado? Você sabia que muitas vezes esse pensamento vai vir como se estivesse na primeira pessoa, como se partisse de você? Mas como que eu sei que não vem de Deus? Como é que eu sei? Se aquele pensamento que está vindo na sua mente, ou aquele sentimento que vem, sabe, não passa no crivo da palavra, lança fora. Se aquele sentimento que nasceu no seu coração, aquela coisa, você acordou de manhã, aquela vontade de chorar, aquela vontade de nem sair de casa, aquela vontade de ficar com raiva de tudo e de todos, sabe, que peneira isso na palavra, passa isso no crivo da palavra. Porque se tiver em linha com a palavra, dê gás, é isso aí, vai em frente. Mas se não tiver com a palavra, sai disso. Vive uma vida na prática da palavra. Amém? Eu não estou dizendo que sentimentos contrários, palavras contrárias podem chegar, bombardeados muitas vezes na mente, relatórios, médicos, qualquer coisa que pode chegar. Mas, queridos, a palavra já veio antes, amém? Para colocar um fim em qualquer coisa. Jesus já colocou um fim na miséria, Jesus já colocou um fim na doença, Jesus já te deu paz, Jesus já te deu saúde, Jesus já te deu destino. Se você ficar na palavra e permanecer na palavra, você vai dar muito fruto. Eu quero abrir com você em João no capítulo 15. Aleluia. Ele diz no verso 7: se alguém permanece em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês dêem muito fruto. E assim vocês mostrarão que são os meus discípulos. O que tem a ver você permanecer em Deus e as palavras dele permanecer em você? Ele diz: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas no verso 7 ele enfatiza: se você permanece em mim e as minhas palavras permanecem em você, vocês vão pedir o que quiser e vai ser atendido. Sabe por quê? Ele está dizendo aqui: se as palavras estiverem em você até a sua oração, não vai ser a segunda necessidade, vai ser a segunda palavra. Você vai pregar a palavra e você vai orar a palavra, porque o compromisso de Deus é com a palavra. Amém? Da sua boca não vai sair lamentação, da sua boca não vai sair necessidade, mas você vai estar cheio da palavra. E quando você vai orar, você vai dizer: Senhor, a sua palavra diz. A sua palavra diz que você supre cada uma das minhas necessidades. Obrigado, Pai. Você ora ao Senhor, colocando algo diante de você, e você está orando a palavra. Mas se você não tem a palavra, que você vai orar se lamentando, Senhor, questionando, pensamentos de dúvida, pensamentos de medo vão chegar para a sua vida. E sabe que o compromisso de Deus é com sua palavra. Aleluia! Nós precisamos guardar a palavra no nosso coração. Nós precisamos nesses últimos dias, queridos. Sabe, eu não estou aqui falando contra você assistir ministrações no YouTube. Eu faço isso também. Sabe, queridos, isso é bom, isso edifica, uma boa ministração, amém? Até isso você tem que passar no crivo da palavra. Mas deixa eu te falar, precisamos voltar ao tempo do nosso papelzinho. Nada vai substituir isso aqui, ó. Você precisa voltar para esse lugar, porque esse é um lugar de segurança. Você não pode substituir o seu dia, a sua oração, mas a sua leitura da palavra. Jesus disse em João 6: nem só de pão viverá o homem. O João Mateus 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus também disse em João 6,63: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Então a palavra de Deus não é uma letra, não é uma filosofia humana. A palavra de Deus é espírito, é vida. Hebreus 4,12 diz que ela é como uma espada de dois gumes. Ela é uma espada perigosa, amém? Que ela vai cortar dos dois lados. Ela vai atingir a sua alma, mas ela também vai atingir o seu espírito. Ela vai destruir os pensamentos errados da sua mente, mas também ela vai fortalecer o seu espírito. Ela vai destruir qualquer sentimento que não seja condizente com a verdade de Deus, porque aqueles sentimentos existem, mas você precisa passar no crivo se seus sentimentos, se aquilo que você está sentindo hoje, agora mesmo, raiva, medo, ira, chateação, é condizente com a palavra. Porque se
você chegou hoje à noite aqui sentindo qualquer coisa que não passa na palavra, lança fora. Amém. Não vive uma vida, dominada por sentimentos. Porque Deus não vai atender aos seus sentimentos. Deus vai atender a palavra no seu coração, na sua mente e na sua boca. Deus tem compromisso com aquilo que sai da boca dele, queridos. O compromisso de Deus é com aquilo que Ele mesmo disse ao seu respeito. Aleluia. E nós precisamos ficar mesmo fincados na palavra, estabelecidos na palavra. Sabe, queridos, eu gosto de pensar sobre isso. Aqui em Salmos. Mas antes disso eu quero abrir em Josué no capítulo 1. Você pode abrir lá? Depois a gente vai para lá. No verso 2 diz assim: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do pé, eu darei a vocês, como prometia Moisés. Agora, presta bem atenção. Moisés não está mais aqui. Moisés não está mais nesse lugar. Mas essa palavra que Deus está cumprindo agora com Josué, ela veio desde Gênesis no capítulo 15. Deus disse a Abraão que daria uma terra ao seu povo. Deus disse a Abraão que daria uma terra maravilhosa aos seus descendentes. Aí Deus levanta Moisés, amém, ainda muito tempo para cumprir o que ele disse a Abraão. E onde é que estava Abraão? Morto. Mas Deus não se esqueceu daquilo que falou. Não é porque Abraão morreu que Deus quebrou o compromisso. Ele disse a Abraão no Gênesis no capítulo 15: eu vou dar uma terra para vocês. Eu vou levar vocês a um lugar. Abraão parte, virou a memória, e Deus ainda está empenhado naquilo que ele disse a Abraão. Deus está empenhado com aquilo que ele fala. Deus está empenhado com a sua palavra. Deus está sério com a sua palavra. Aqui Moisés morre e Deus poderia dizer assim: não, rapaz, eu disse a Abraão, acabou. Abraão já se foi, Moisés já se foi, vamos mudar o plano. Não, mas ele disse: olha, José, você vai entrar no lugar que eu prometi a Moisés. E Moisés, você vai entrar no lugar que eu prometi a Abraão. Ou seja, eu estou cumprindo em você aquilo que eu disse lá atrás. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números no capítulo 23, no verso 19, diz isso. Abra lá. Aleluia. Ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que... A minha versão diz: mude de ideia. Será que ele, tendo prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Se Deus falou, certamente ele cumprirá. Porque, queridos, Abraão já tinha partido. Aqui já havia passado muito tempo. Mas Deus estava ainda se movendo em cima de uma palavra que ele deu a Abraão. Ou seja, a palavra que Deus coloca no seu coração, ele vai se mover sobre ela. Aleluia. Precisamos ser uma geração que conhece a palavra, queridos. Eu penso, esse é o meu modo de pensar, que quando o diabo apareceu a Jesus, tentando Jesus em Mateus no capítulo 4, o fato de Jesus falar sobre o que está escrito, não era só para que o tentador fosse embora, não é só para que ele tivesse vitória, é que Jesus estava comprometido com aquilo que estava escrito. Se você estiver comprometido, fechado com aquilo que está escrito, dizer, eu não arredo o pé de ser um praticante da palavra, certamente você será bem-aventurado. Deixa eu te falar, o diabo é o mesmo. Sentimentos contrários, eles vão vir contra você. Pensamentos do mal vão vir contra a sua vida. Mas a palavra de Deus é a garantia que ela é real, poderosa, viva e eficaz. Aleluia. E que ela é imutável. Viva debaixo da palavra. O segredo para ser bem sucedido é se manter na palavra. E sabe, queridos, a gente está num ambiente aqui que a gente tem um louvor, a gente tem gente pregando, a gente está aqui sentado. Mas amanhã é segunda-feira. Eu não vou estar lá ministrando para você, mas uma coisa é se você acolher a palavra com mansidão, ela vai salvar qualquer área da sua vida. Ela vai dizer a você exatamente o que você deve fazer naquela situação.
como você deve proceder, amém? A palavra vai ser lâmpada para os seus pés e luz para o teu caminhar. E uma das coisas que a palavra vai fazer, porque de repente Deus pode ter intervido na minha vida por meio de um jeito, mas na sua vida Ele vai fazer de outra forma. Não significa que a minha receita no modo operante de Deus vai ser a sua. Como que eu sei como é a minha? O Espírito de Deus vai te guiar a toda a verdade. Se mantenha conectado com Ele. Se mantenha na palavra. Amém? Coloque as suas emoções. Coloque qualquer sentimento contrário. Coloque raiva. Coloque ira. Coloque qualquer comportamento submisso à palavra. E diga para Ele: você tem limite. Raiva, você tem limite. Rebelião, você tem limite. Falta de perdão, você tem limite. Avareza, você tem limite. Você vai até a palavra, mas você vai ter que se dobrar a palavra. Tristeza, você tem limite. A palavra é a autoridade máxima na minha vida. Nós precisamos, queridos, acolher com mansidão a verdade e nos manter na verdade. E como eu disse, num tempo de tantas vozes, pessoas correm daqui, pessoas correm para ali. Ai meu Deus, eu já atendi pessoas que eu já fiz essa mentoria, não deu certo. Ai, eu não estou aqui falando contra a mentoria. Tem pessoas maravilhosas nesse lugar que são ungidas por Deus, amém, como essa irmã que eu conheci. Mas às vezes as pessoas, elas estão tão perdidas que quando tudo dá errado, elas correm para a palavra, quando a palavra deve ser a primeira coisa, aonde você deve estar firmado. E ela escuta algo lá de São Paulo: olha, aqui aconteceu assim, aqui Deus fez assim, você faça isso, 7 passos, 10 passos, 15 passos, faça isso, diga essa frase. Mas aí a pessoa não consegue, porque não é o que Deus tem para ela, não é o modo operante que Deus vai fazer na vida dela. Mas ela está presa a um sistema, encaixada com a mente a um sistema. Mas que tal você abrir seu coração hoje à palavra, escutar a voz do Senhor, ser guiado pelo Espírito Santo e ser bem-aventurado em tudo que você realiza. Glória a Deus pela vitória do irmão que está do seu lado. Mas eu quero dizer que do jeito que Deus fez com ele, pode ser que Deus faça com você diferente. Do jeito que aconteceu com ele, vai acontecer com você de uma forma diferente. Amém? Como é que eu vou saber? O Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade. Amém? Mas quando você nem tem a palavra dentro de você, até mesmo orar, você não vai saber. Você vai orar as suas emoções, você vai orar os seus medos, você vai orar as suas circunstâncias. Porque existe voz do medo, voz do diabo, voz das circunstâncias. Sabia disso? Que existe isso. Mas a voz da palavra, ela deve abafar qualquer voz na sua vida. Você não deve viver por sentimentos e pensamentos. Você deve viver pela palavra. O que a palavra diz sobre isso? O que a palavra diz como eu devo criar os meus filhos? O que a palavra diz? Sabe, queridos, que muitas vezes a gente chega aqui e traz um ensino sobre corrigir os filhos. Aí alguém diz assim: eu não concordo, porque fulano de tal pregou na internet. Deixa eu te falar, o pregador na internet não é a Bíblia, se ele não estiver de acordo com a palavra. Porque o psicólogo, glória a Deus, amém, aleluia. Mas o psicólogo também não tem um modelo de criar teu filho. Quem tem é a palavra. Ela é lâmpada para os seus pés e luz para o teu caminhar. Você vai ter que se inspirar nesse lugar aqui. A Bíblia é o manual de vida, queridos. E ela não caiu de moda, nem perdeu o seu poder, e nem é sua essência, meus amados. Ah, mas isso é religiosidade. Se tiver na palavra, eu sinto muito dizer que Deus não vai mudar o conceito dele para te agradar. Ou você se encaixa na palavra, ou você vai se quebrar na frente. Ou você se encaixa naquilo que está escrito e se dobra hoje e se rende à palavra, ou você vai ter ainda muitas dores desnecessárias. Porque Deus não vai mudar a palavra dele para adequar o seu estilo de vida ao meu estilo de vida. O que nós temos que fazer é andar na palavra. O que nós temos que fazer é acolher a palavra. O que nós temos que fazer é ter o compromisso de andar com a palavra. Amém? É de trazer à nossa memória aquilo que está escrito. O que está escrito sobre o meu casamento? Como eu devo me importar com o meu marido? Como eu devo andar na igreja? Como eu devo servir os meus irmãos? Como eu devo lidar com as autoridades? É o que está escrito. Deus não vai escrever de novo. Ah, mas eu não concordo com isso, eu não concordo que tem que ser assim. Problema seu, só seu, porque Deus não vai voltar atrás no que Ele disse. Ele não vai mudar nada por minha causa e por sua causa. Ele vai dizer: quer ser bem-aventurado? Ande na palavra. Quer ter progresso? Quer ter sucesso? Ande na palavra. É simples e básico. Amém? E sabe de uma coisa, Josué diz algo no capítulo 23, no verso 14. Você pode abrir lá em Josué?
Ele diz assim: eis que hoje eu sigo pelo caminho de todos os mortais. E vocês sabem de todo o coração, de toda a alma, que nenhuma só palavra falhou, ou nenhuma só promessa falhou, de todas as palavras que o Senhor, seu Deus, lhe falou. Todas elas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Ele está dizendo assim, sabe de uma coisa? Muitas palavras foram recebidas, muitas promessas foram anunciadas, mas sabe uma coisa? Todas se estabeleceram, todas se realizaram, todas se cumpriram. Queridos, leve a sério a palavra. Leve a sério a palavra de Deus na sua vida. Quando você sair desse culto, esteja decidido a alinhar a sua vida com a palavra. E tudo que estiver fora da palavra, tire da sua vida, tire da sua casa, tire da sua empresa, tire dos seus relacionamentos. Tenha uma vida pautada na palavra, porque é segurança para você. Amém? Faça aquilo que a Bíblia diz e ela mesma vai te respaldar. Ah, mas se eu fizer, fulano não vai entender. Deixa eu falar uma coisa. Quem é que te paga as tuas contas? Quem te favorece? Quando você precisa de um milagre, a quem você recorre? É só para perguntar mesmo. Quando você está em pressão, quem te dá alívio? Aleluia! Quem te deu vida? Quem derramou o sangue? Quem te deu perdão? Quando você partir daqui, para onde você vai? Com quem você vai se encontrar? Oh, queridos, só tem um caminho, só tem uma verdade e só tem uma vida, e ela é Jesus. Não tem outro. Não tem outro. Não podemos pegar a palavra e adequar ao nosso estilo de vida, mas podemos pegar o nosso estilo de vida e submeter à palavra. Deixa eu dizer mais uma vez. Não podemos pegar a palavra e adequar ao meu estilo de vida. Não, porque eu penso assim. Não, porque eu sou assado. Não, porque eu acho isso. Não podemos. Que autoridade é essa de você adequar a sua vida à palavra? Ou melhor, adequar a palavra ao seu estilo de vida. É porque eu acho que é assim. É porque eu acho. Sabe o que é o problema de muito crente? É porque eu acho. O que você acha não é. Não é o que eu acho, não é o que você acha. O que Deus disse acabou. Está fechado. Ou você decide colocar a sua vida na palavra e andar com a palavra de Deus diz e ter os resultados. E orar segundo a palavra, ser conduzido pela palavra, amém? Ele diz em Salmo no capítulo 105, 119, abre lá. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo pessoas nesse lugar cheias da palavra. Se você não tem Bíblia de papel, eu uso meu celular. Mas sabe de uma coisa? Você vai ver essa Bíblia aqui. E sabe como ela está? Toda riscada. Eu tenho 10 Bíblias, todas riscadas. Eu me debruço nelas. Eu leio elas. Eu escrevo nelas. Eu medito nela. Porque foi isso que ela disse a Josué. Medita de dia e de noite. Ocupe a sua mente com a palavra. Porque se sua mente estiver ocupada com a palavra, o diabo não vai conseguir fazer uma destruição nela. O medo não vai ter poder. Sentimentos errados não vão chegar para você, amém? Porque o que é puro, o que é de boa virtude, o que existe louvor, é isso que vai ocupar o seu pensamento, querido. Amém? Sabe? Precisamos desconstruir muitas vezes uma vida natural, querendo viver o sobrenatural de Deus, mas de uma forma natural. Não, queridos. O sobrenatural de Deus está na sua palavra. Amém? O sobrenatural de Deus está linkado à sua verdade. Aquilo que Ele disse, Ele está comprometido e fechado com você. O sangue pode dar na canela. Se Ele falou, creia. Se posicione. Ande nessa verdade. Pratique ela na sua casa. Nos dias bons, nos dias maus. Seja crente da palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tem gente nesse lugar? Tem crente nesse lugar? Deus é bom e Ele está fazendo algo novo na sua vida hoje. Você crê nisso? Salmo 119 diz: a tua palavra, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119 diz também: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê?
Para que guardei a sua palavra? Para não pecar contra ti. Quando você guarda a palavra no coração, queridos, sabe, o diabo vai te dar a sugestão. Diga isso, fale isso, pense isso em fulano. Mas você diz, a palavra está no meu coração. Eu não vou abrir a boca para pecar, porque eu guardei a palavra no meu coração. O diabo vai dar sugestão na sua mente para você abrir mão daquilo que Deus falou, sabe? Mas você dizer, eu guardei a sua palavra no meu coração. Sabe, tem um propósito. Guardar a palavra no coração não é só para ser um bom depósito, não. É para você se guardar no pecado. É para você guardar a sua língua. É para você refrear a sua língua de falar dolosamente. É para você entender que qualquer palavra que sai da sua boca tem que passar pelo crivo da palavra. Qualquer sentimento que surja no seu coração, se não tiver linho com a palavra, solta isso, meu irmão, porque isso vai atrasar a sua jornada. Isso vai atrasar o plano de Deus para a sua vida. Sabe, eu estava ontem ministrando na quadrangular. Glória a Deus por essa porta que Deus abriu, maravilhosa. E eu fui ministrar para os líderes daqui do Maranhão, da igreja quadrangular do Monte Castelo. Eu estava dizendo a eles que uma certa vez o meu pastor, ele foi fazer o evento de carnaval, e estava tudo certo que não ia ter acampamento de carnaval. Mas aí, com uma semana antes, ele disse, Lúcia, eu vou fazer o acampamento de carnaval, e eu vou fazer comida, eu quero almoço, eu quero café da manhã. E como ele falou de repente, muita gente do departamento infantil resolveu viajar. E como eu era líder, eu falei, gente, eu vou ficar, porque eu não vou deixar o departamento infantil sem ninguém. Juntei as crianças, mas queridos, eu acordei um dia lá, e eu fui para a igreja, e eu pensei, acordei, abri os armários. Nesse tempo Cícero estava servindo voluntariamente na igreja, sem receber nenhuma oferta. Estávamos plantando a nossa vida. E quando abrimos o armário, eu pensei, gente, não tem muita coisa. Tem alguns biscoitos de tarela, tem 2 todinhos aqui, eu vou dar para as meninas e eu vou para o culto, vou para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, a gente estava lá, as crianças estavam indo comendo, estavam tendo café da manhã. Mas como eu não tinha o dinheiro para comprar o café da manhã, sabe, queridos, naquela manhã veio tanta sugestão na minha mente. O diabo é o mesmo. Ele quer você longe da vontade de Deus, longe da palavra. Ele quer você um crente carnal, murmurador, chateado, cheio de sentimentos errados. E sabe, sugestões começaram a vir para mim. Está vendo o tipo de igreja que você congrega? Era melhor você estar lá no mundo, porque no seu tempo de Carrefour todo mundo era uma família. Cadê a família da fé que você tem? Cadê que ninguém ofereceu um café para você? Você veio e você viu. Mas o diabo sabe conversar, viu? O diabo não brinca não, minha gente. Ele sabe dar sugestão para te afastar do plano de Deus. Você tem que discernir a voz que não é de Deus, e fazer como Jesus fez com Pedro, ainda que ele andasse com ele para trás de mim, Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim dos homens. E sabe, queridos, naquela manhã, aqueles pensamentos começaram a vir para mim. Sai dessa igreja. Esse negócio de chamado não é para você. Vai para o secular com teu marido, ele é muito capaz. Solta essa coisa de pastoreio, isso é bobagem. Olha, vocês poderiam estar muito melhor financeiramente. E naquela manhã eu repreendi Satanás, e eu dei a melhor aula no departamento infantil da minha vida. E quando eu saí dali, eu não tenho vergonha de falar, naquele tempo para Cícero servir voluntariamente, eu falei, amor, para você entrar no chamado, eu faço o que for preciso, que seja lista, eu vou ser sacoleira. Eu tinha vendido umas calças jeans de Toritama, uma irmã da igreja, tinha parcelado a perder de vista. Ela falou, olha, hoje de manhã Deus tocou no meu coração, que eu não vou parcelar nada, eu vou te pagar toda a vista hoje. Terminou o culto. Mas se eu tivesse, queridos, foi uma sugestão para eu sair da palavra. Foi uma sugestão para eu esmorecer. Foi uma sugestão para eu ficar com raiva dos irmãos. Foi uma sugestão para eu abandonar o ministério. Foi uma sugestão para eu ficar com raiva da igreja. Vê como o diabo, quando ele não te tenta mais com bebida, com prostituição, ele vai vir com outras sementes envenenadas. Porque tudo que ele quer é quebrar a tua conexão com a palavra. Perder o teu amor pela palavra. Perder o teu amor pelo evangelho. E dizer, não vale a pena, não é bem assim. Deixa eu te falar, sempre vai valer a pena. A palavra é a palavra. O que nos sustenta é a palavra, queridos. Devemos estar firmes na palavra. E sabe, meu pastor nem sabia que aqueles pensamentos vieram na minha mente. Quem aqui nunca foi tentado com pensamento? Quem aqui nunca foi bombardeado com pensamento? Mas não dê voz àquilo que o diabo está colocando na sua mente. Não dê voz à sugestão maligna. Pelo contrário, encha a tua mente da palavra. Enche teu coração da palavra. E deixe sair da sua boca aquilo que Deus falou. Porque Deus está comprometido com aquilo que Ele mesmo falou. Amém? Sabe, eu estava esses dias ouvindo Camila Barros, e ela falando algo interessante, eu gostei demais. Ela falando sobre um texto que a gente ministra muito aqui. E ela dizendo, queridos, você sabe que na criação,
O Espírito de Deus estava sobre as águas, né? E diz que ele o quê? Se movia, diga, se movia. Mas você percebe que mesmo o Espírito se movendo, nada acontecia. Por isso que tem gente que é um mover na vida, mas nada funciona. Por quê? Porque se tem mover, mas não tem palavra, não vai funcionar. Mover, corre, mover. Eu não sou contra correr não, viu? Pelo amor de Deus, eu corro também, viu? Eu corre, chora, grita, mas não tem palavra dentro. Na hora da pressão, então não tem uma resposta na Bíblia. Não sabe se posicionar como um cristão de fé. E a fé só vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Fé não produz palavra, mas palavra produz fé. E o justo, pelo que eu saiba, diz na Bíblia 4 vezes: o meu justo viverá por fé. Deus nos convida a andar pela fé. Deus nos convida a não andar pelo que nós sentimos. Porque nem sempre o que nós sentimos é de acordo com aquilo que está escrito. Muitas vezes nós estamos sendo bombardeados com sentimento para desistir, desânimo. É assim ou não? Deixar coisas para trás. E se fizermos isso, é tudo que o diabo quer, queridos. Mas se você se voltar para a palavra, você faz como Josafá. Muitas vezes você nem sabe o que vai fazer, mas uma coisa é certa: os seus olhos estão postos na palavra. Os seus olhos estão na palavra. E daqui a pouco, né, você está se alimentando da verdade. Jesus diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta. O que é que tem alimentado a sua vida? O que é que você tem se debruçado? Aonde é que você tem meditado? Qual tem sido o seu tempo? O que é que você tem envolvido o seu tempo, que é tão precioso e vale ouro? Porque se você está ouvindo a palavra, pode vir o que vier, haverá uma resposta que brotará dentro de você. O Espírito Santo vai usar aquela palavra que você se alimentou. E que talvez você leu e nem estava precisando, mas seu bom depósito estava cheio. E no dia da necessidade, Ele tirou aquela palavra e colocou na sua boca e disse: diga isso com fé. Creia naquilo que você está dizendo. Como é importante você ter a palavra no seu coração. Como é importante você peneirar aquilo que passa na sua mente. Sabe, queridos, um passarinho pode sobrevoar a sua mente, mas ele só faz um ninho se você deixar. Pensamentos contrários, errados, podem sobrevoar a sua mente. Ah, nada para você dar certo. Ah, esse negócio não vai acontecer. Mas você só deixa fazer um ninho se você permitir. Se você discernir, esse pensamento aqui nada tem a ver com a palavra de Deus. Espera aí. Eita, o que é que eu estou pensando? Que história é essa? Que tipo de pensamento eu estou tendo? Porque o que você pensa é o que vai descer o seu coração. E daqui a pouco você está falando, está se movendo em cima de emoções. E eu não estou dizendo para você abafar suas emoções, mas eu estou dizendo a você: suas emoções têm que ficar subjugadas na palavra. Muitas vezes suas emoções olha, fique com raiva, chore, se desespere. Mas a palavra diz: cante louvores, adore o seu rei. Mesmo você não entendendo aquele comando, você levanta as suas mãos santas. Você começa a bendizer o Senhor. Você começa a exaltar o Senhor. E no meio daquela situação, uma luz nasce para você. Um caminho é aberto para você. Aleluia. Mas sabe, queridos, nem na igreja você quer praticar. Imagina quando você chegar em casa, no meio da pressão, sabe, tem palavra no seu coração. E se tem palavra, tem resposta. E se tem palavra, tem saída. E se tem palavra, tem solução. E se tem palavra, tem milagre. E se tem palavra, está resolvido, está feito. Aleluia. Você percebe, queridos, que muitas vezes você vai estar num lugar, né, vulnerável. Esses dias eu vi algo, e eu sei que tem médicos nesse lugar, que eu vi uma frase que mexeu no meu coração e eu tenho meditado sobre ela. Desde que a doença te encontre imune. Com imunidade, não é isso? Porque faz toda a diferença. Desde que o problema te encontre com saúde espiritual, cheio da palavra, cheio da palavra, cheio da palavra, cheio da palavra, cheio da palavra. Porque quando ele vier, você não terá a mesma resposta de que quando estava vazio. Aleluia.
você não dirá as mesmas coisas. Você não entrará em desespero. Você não entrará em angústia. Você não pegará esse caminho de afastamento. Pelo contrário, você se levantará como alguém convicto na sua casa e falar: ei, chegou tarde demais, porque eu sei o que está escrito. Deus já me disse, e nenhuma das suas palavras serão perdidas, todas serão cumpridas na minha vida. Precisamos, queridos, ter esse coração, amém? Cheio da palavra. Cheio da palavra. Sabe, Colossenses no capítulo 3, creio que no verso 17. Aleluia. Você pode abrir lá. Verso 16. Aleluia. Diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Olha só o que eles instruam, aconselhem-se mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espiritual e com gratidão no coração. Ele está dizendo, sabe, queridos, desde que essa palavra habite ricamente. Mas para a palavra habitar ricamente, eu não posso só ler a Bíblia no dia que vem para o culto. Você concorda comigo? Que eu vou ler a minha Bíblia só na hora de dormir, que já estou com sono. Todo mundo está quieto. Não, vou colocar aqui uma pregação de fulano que é conhecido na internet, tem milhões de seguidores. Será que é aquilo que Deus quer conversar com você naquela manhã? Nenhuma pregação. Elas são maravilhosas. Você pode ler seu livro, mas você precisa se debruçar no livro da vida. Ele ainda é o livro da vida. Ele será para sempre. A palavra vai permanecer para sempre. Ela é a nossa segurança, queridos. Ele está dizendo, sabe de uma coisa? Que a palavra habite ricamente no seu coração. Que você seja um cristão cheio da palavra. Que nesses últimos dias, que se algo venha contra você, que lhe encontre transbordando da palavra. Que ao acordar e ao deitar, você esteja cheio da palavra, cheio de convicção, amém? Porque quando estamos cheios da palavra, não há lugar para carne, não há lugar para murmuração, não há lugar para pecado, para falas contrárias, amém? Vamos estar cheios, e se formos espremidos, o que é que vai sair? Está escrito. Quando o diabo veio para Jesus, ele não somente sabia o que estava escrito, mas ele cria naquilo que estava escrito. E sabe, queridos, há um texto que eu gosto muito de falar sobre ele. É o texto de Elias. Você sabe que Elias foi um profeta que declarou que não ia chover por 3 anos e teve seca. E você sabe que Elias foi procurado por Acabe e Jezabel, né? Eles mataram profetas e depois Deus falou com Elias: vem avisar Acabe, procura Acabe. Olha a ousadia de Elias. Elias estava absurdamente ousado. Ele é tão ousado que quando ele chega para Obadias, o servo de Acabe, dizer, ó, diga ao seu senhor que eu estou parafraseando, diga ao seu senhor que eu estou aqui esperando por ele, que eu quero falar com ele. E Obadias, ele chega num nível, ele diz assim: que missão é essa que você está me dando? Vai que o senhor te tome, e eu aviso a Acabe que você está procurando ele. E quando ele chegar, não te encontre mais aqui, o Senhor vai te retirar desse lugar e ele vai me matar. O que é que eu fiz? Obadias fica dizendo assim: não me dê essa missão. Você não sabe quantos profetas eu escondi em caverna e dei pão, que Acabe e Jezabel estavam à procura para matar. Aí Elias disse assim: agora, mas vai procurar ele, rapaz. Vai procurar ele, vê a ousadia. Ele vai procurar ele. Elias ministra a Acabe, chama o povo de Deus para um só pensamento. Ele diz: olha, se é Baal, segue Baal, mas se é Deus, segue a Deus. Elias ora com ousadia, desce fogo sobre aquele altar. Depois ele manda avisar Acabe que aparelhasse o carro, porque ia cair grande chuva, amém? Mas depois que aquele momento passa, sabe o que acontece? Elias vai para uma caverna, se esconder. E você pode pensar: ah, mas é porque foi Jezabel que ameaçou ele. Foi a mesma Jezabel e Acabe podia acontecer. O que me mostra aqui que você não é crentão para sempre se você não fizer a coisa certa. Que a fé de ontem ela foi para ontem, mas a fé de hoje tem que ser para hoje. Me parece um Elias ousado, vencendo o espírito de intimidação, partindo para cima, sabendo que Deus é com ele. Não
não tendo medo do que Obadias falou. Mas agora, depois de tudo, Elias está o quê? Enfraquecido, orando e pedindo a morte. O que aconteceu com esse homem? Ele é bipolar? Não. Sabe o que aconteceu? É que certamente ele foi se alimentar, se alimentou, se fortaleceu, ficou cheio de convicção, mas depois ele desprezou os ardis de Satanás. Ele achou, estou bem demais, acabei de vencer os profetas de Baal, estou bem demais, vou dar uma relaxada, vou dar uma descansada, né? Tive uma vitória agora gloriosa, mas de repente ele é pego de surpresa, em um momento de fraqueza, sem nenhuma imunidade espiritual. E diz assim, olha só, no verso 9 de 1 Reis, diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. Elias ouviu a voz do Senhor que lhe questionou nesses termos: que fazes tu aqui? Ao que ele respondeu: sim, sinto minhas estranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que eu tenho pelo Senhor. E o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas a fio da espada, fiquei solitário, somente eu agora, e procuram tirar a minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai desse lugar e vai ficar diante de mim no monte alto. Então o Senhor fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços, e contudo o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, correu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E aqui no verso 14 diz assim: sinto minhas estranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor Deus dos exércitos. Mais uma vez ele está dizendo: sabe qual é o motivo do meu desânimo? É porque eu tenho zelo pela casa do Senhor. Vê? Ainda tenta convencer a Deus que o desânimo dele é zelo pela casa de Deus, que tem muita coisa errada na casa de Deus, só ele está vendo. Não tem jeito assim? Meu desânimo é que tem muita coisa errada na casa de Deus, só eu vejo. Oh meu Deus, ajuda, Senhor. Aí diz assim: olha, mataram os teus profetas. Sabe o que está dizendo assim? Oh Deus, eu sou melhor do que você. Mataram os profetas, eu fiquei solitário, somente eu. E aí é interessante que o Senhor manda um anjo falar com Elias, e o Senhor não diz para ele que ele deveria, que ele ia lidar com Jezabel, que ele ia remover Jezabel do caminho. A única coisa que Deus diz para ele é: come e bebe. Come e bebe. Come e bebe. Teu problema nunca foi Jezabel, porque você já enfrentou ela. Você já enfrentou lutas piores. Você já enfrentou demandas muito maiores, e você estava em pé. Você estava crendo no meu milagre. Você estava crendo no meu poder. Você estava crendo que eu era com você. Teu problema nunca foi a circunstância. Teu problema é que você não tem comido, não tem bebido, tem ouvido vozes contrárias, tem se rendido a sentimentos errados, e assim o diabo consegue te convencer que você é derrotado. Mas que tal hoje à noite você se alimentar da verdade? Se alimentar da verdade. 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 Pare de se alimentar do que não é a verdade. Pare de se alimentar daquilo que não edifica, daquilo que não te levanta, daquilo que não te constrói. Pare de ouvir vozes que nada tem a ver com a voz de Deus a teu respeito. Pare de ouvir a voz da razão. Diga para o seu vizinho, diga: pare de ouvir a voz da razão. Diga: para de ouvir também a voz da emoção. Diga para ele: diga: para de ouvir a voz da emoção. Agora diga para ele: para de ouvir a voz do cão. Aleluia. Escute aquilo que Deus está transmitindo na sua palavra. O que é que Deus diz na sua palavra? Se um diagnóstico chega para você, o que é que Deus já falou? Ela já foi vencida, ela já foi levada, ela já foi destruída, e pelas pisaduras de Cristo você é curado. Você não será, você é curado, você foi curado. Se vozes chegarem para você contrárias, sabe, queridos, simplesmente você se recusa a ouvir. Não vou ouvir, não vou meditar, não vou bem pensar sobre isso. Não darei 10 minutos do meu tempo para o diabo buzinar coisas no meu ouvido. Não vou dar atenção para dardos inflamados do maligno.
Não vou meditar em derrota. Não vou achar que eu estou sozinho. Não vou pensar que é demais. Não. Eu vou meditar na palavra. Eu vou pensar que o meu Deus é bom. Ele é meu Pai. Ele nunca me desampara. É isso que eu penso. É isso que eu creio. É isso que eu falo. É assim que eu ando. E acabou, tá feito. Ou você põe as coisas no lugar, ou elas simplesmente vão bagunçar a sua vida. E eu quero falar para minhas irmãs mulheres: cuidado, minhas amadas, com as suas emoções. Porque se você não colocar elas no lugar, elas vão bagunçar a sua vida. Elas vão bagunçar o plano de Deus. Elas vão destruir todo o sucesso que Deus programou para a sua vida. O que é que eu faço com as minhas emoções? Se elas estiverem em linha com a palavra, celebre. Mas se elas estiverem para um caminho contrário, diga para ela: ei, minha querida, volte para a sensatez. Ei, volte para a sabedoria. Ei, esse caminho não é o correto. Ei, você está insensata. Ei, você está insensata. Ei, você está insensata. Sai desse lugar e vem para a sensatez do Espírito. Aleluia, sai desse lugar e seja rápido, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas agora a alegria já veio para dentro. Você não precisa se alegrar de manhã. Na hora que a tristeza bate na sua porta, o que é que está escrito? A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força. Oh, aleluia. Eu não vou meditar em derrota. Eu não vou meditar em problema. Eu não vou meditar em falta. Eu não vou meditar em situações contrárias. A minha mente é um lugar onde Deus projeta coisas nobres. Há um versículo em Isaías, eu creio que no capítulo 6, que Deus conservará em perfeita paz. Me ajude aí. Aqueles cuja mente está o quê? Firme em ti. Aonde está a sua mente? Aonde está a sua vida? Quem é a sua rocha? Quem é seu diário? Quem é seu manual? Quem é o mundo? Quem é a voz que diz o que você tem que fazer? Aleluia. Você precisa ouvir a palavra. Você precisa ficar firme na palavra. E sabe de uma coisa? Deus tem compromisso com aquilo que Ele está falando. O compromisso de Deus é com aquilo que Ele mesmo já disse. Eu quero abrir em Salmos no capítulo 105. Aleluia. Quero encerrar com isso. Quero chamar o louvor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Salmo 105, por favor. Você percebe algo aqui? Diz: o Senhor libertou, verso 37. O Senhor libertou Israel daquele povo que saiu cheio de prata e ouro, e não se encontrava em suas tribos quem fosse trôpego, ou seja, não havia nem doente. Todo o Egito muito se alegrou com essa de Israel, porquanto grande era o pavor do povo de Deus. Então ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra como um todo, e um clarão de fogo para iluminar a noite. Pediram, e ele mandou cordonizes, e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha, e dela brotaram águas puras, que correram para qual torrente pelo deserto. Então veja quantas coisas, você pode enumerar aqui quantas coisas Deus fez quando Ele estava libertando. O povo saiu com prata, o povo saiu com ouro, não havia um só doente, não é assim? Deus colocou uma coluna de fogo durante a noite, não foi assim? Deus colocou também algo de dia, né? Como uma nuvem de refrigério para o dia. O povo pediu cordoniz e Ele o saciou, não foi assim? Saciou também com o maná do céu. Olha só, fendeu a rocha que brotou água. Sabe por que Deus fez tudo isso? Porque Ele deu uma palavra a Abraão. E Abraão nem estava mais para cobrar. Senhor, cumpre a sua palavra. Mas Deus estava empenhado com aquilo que Ele falou. Gerações passaram. Eu nem posso aqui afirmar quantos anos se passaram para Deus cumprir isso aqui de uma palavra que deu a Abraão. Aí diz mais aqui: porquanto estava lembrado
da sua santa palavra sagrada de Abraão, seu servo. O que Deus fez? Foi para aquele povo? As cordonizes, o maná, a água da rocha, a nuvem à noite, a nuvem de dia, o maná. Foi por causa de quê? Porque Deus deu lá atrás uma palavra a Abraão e ele não tinha esquecido dela. Ei, queridos, toda palavra que é liberada, Deus está comprometido com aquilo que Ele falou. O compromisso de Deus não é comigo e com você, mas é com aquilo que Ele já falou. Diz que Ele fez todas essas coisas porque estava lembrado da sua santa palavra, da sua santa palavra, da sua santa e poderosa palavra. Deus está simplesmente com a mente fresca. Ei, Deus não esqueceu. Quem esquece muitas vezes somos nós. Deixamos para trás aquilo que Deus falou. E às vezes passam dias e não vemos cumprido aquilo que Deus falou. E diz, ele esqueceu. Não, você esqueceu. Deus não, Deus continua firme com aquilo que Ele falou. Deus continua firme com aquela palavra. E o que eu posso fazer? Continue firme na palavra. Continue andando sobre aquela palavra. Você tem uma palavra de Deus, ande sobre ela, caminhe sobre ela, fale ela, declare ela, durma meditando nela, acorde falando ela, caminho, haja, tenha ações intencionais que sejam condizentes com a palavra que Deus já te deu. Como pode você receber uma palavra de Deus e ter ações completamente contrárias? Como pode Deus te dar uma palavra e algo se levanta e você age completamente o contrário? Parece que nem recebeu algo de Deus. Não pode. Não tem sentido uma coisa dessa. Se Deus te disse algo, se Deus está falando com você na palavra, a partir de hoje, faça como Pedro. Ainda que você não entenda, ainda que não tenha lógica. Sabe, ele passou a noite inteira pescando e Jesus falou com ele: lançai as vossas redes. E ele disse: Senhor, não tem lógica, não tem peixe nesse horário, não é horário para pesca, não é o lugar ideal. Mas ele disse: sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. E disse que ele não somente pescou, mas a rede se rompeu. Sabe que esse é o tempo de você agir sobre a palavra, de você andar sobre a palavra, de suas ações serem na palavra, não saindo para a direita nem para a esquerda, não atrasando o percurso de Deus, mas se mantendo na palavra. E qualquer sentimento, pensamento que vier para tirar você desse lugar, resista firmemente na fé. Resista firmemente na fé. Se mantenha na palavra, se mantenha crendo, se mantenha falando. E quando os meus sentimentos e pensamentos chegarem ao contrário, sabe que se eles não forem os pensamentos que Deus tem para a sua vida, Deus te deu algo poderoso chamado liberdade de escolha. Você só pensa no que você quer pensar. Às vezes eu estou em casa e tem algo para ser resolvido, e de repente vem aqueles pensamentos de preocupação, e eu digo para mim mesmo: Lúcia, você só pensa no que você quer pensar. Você decide no que você vai pensar. E às vezes vem aquela sugestão do diabo. Vem sugestão: faça assim não, seja praticante da palavra ou não, Deus vai te entender. E eu digo: eu sou praticante da palavra. Não só porque eu terei sucesso, mas é porque eu darei alegria a meu Pai, de saber que se Ele colocou a palavra como lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, eu não preciso de outra ferramenta. Eu já tenho a ferramenta que me introduz no sucesso. Jesus é a razão do meu sucesso. Aleluia. Eu vou acordar, eu vou dormir, eu vou andar, eu vou meditar, eu vou falar, eu vou agir sobre a palavra. E eu serei que Deus tem compromisso com aquilo que Ele já falou. Não vai sair da minha boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra contrária, nenhum sentimento. Oh, queridos, deixa eu te falar, você não é o primeiro atacado nessa área. Mas não ceda às sugestões malignas. Não dê ouvidos às sugestões malignas. Não seja um crente que fica questionando a palavra. Se tem algo para você questionar, questiona a sugestão que o diabo está te dando. E
E diga para você mesmo: será que isso vem de Deus? Que pensamento mais errado eu estou pensando? Está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou pensar como escravo, eu vou pensar como filho. Eu sou herdeiro e co-herdeiro. Eu sou abençoado. Eu sou guardado. Eu sou suprido. Eu sou curado. Eu tenho paz. Eu tenho vida e vida abundante. Eu tenho livramento. Eu tenho direção. Eu tenho provisão. Eu tenho convicção. Mas, irmão Lúcio, às vezes é porque a situação está difícil. E o que Deus fez com Elias? Com Ezequiel? Não levou ele para um lugar onde tinha um vale de ossos secos? E Deus perguntou para ele: homem, por acaso pode esses ossos reviver? Aí ele todo religioso: Senhor, essa aqui não é meu não, essa área é tua, tu sabes. Tem gente que diz: está na mão de Deus, está entregue a Deus. Pergunta de Deus, sabe? Não, não. Deus quer que você pegue a sua parte. Deus pega aquilo que é da sua ossada, vamos dizer assim. Aquilo que faz parte da sua atitude. A parte de crer é sua, a falar é dele, mas a de crer é sua. Ele diz: olha, fala a esses ossos. Ele diz: Deus poderia falar aos ossos, minha gente. Deus falou na criação, poderia ou não? Deus falou com a criação. Deus disse: haja luz e houve luz, poderia ou não? Tudo que foi criado foi debaixo de uma palavra de Deus. Mas ele disse assim: não, não, agora eu vou te ensinar como as coisas funcionam. Diga você mesmo. E diz aos ossos secos: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Vê. Ele está dizendo assim: faça os ossos secos ouvir não a sua voz, mas ouvir a minha voz por meio da sua boca. Deixa que a minha voz desça para a sua mente, desça para o seu espírito e sai pela sua boca. Deus poderia, queridos, falar naquele lugar, como ele fez na criação, e estava tudo bem, meus amados. Mas ele disse: não, não, eu quero que o que eu estou dizendo você bote no seu espírito como um depósito. Você bote na sua mente, troca os seus pensamentos, deixa tudo alinhado, tudo sintonizado. E agora faça os ossos secos ouvir aquilo que eu digo sobre eles. Ah, mas Senhor, é muito mais fácil o Senhor falar. Não, eu quero que você fale aquilo que os ossos secos precisam ouvir. O que é que os ossos secos precisam ouvir? Que está difícil, que está impossível, que está complicado, que não vai dar certo, que não vai dar tempo. É isso? E por que vocês têm falado? Que o mês está ruim? Que São Luís não está? Que o governo está indo de mal a pior? Que está hoje à noite você mudar a sua fé, os seus olhos e ir para o lugar certo. Que está hoje você tirar os seus olhos do normal, do natural, da circunstância, da voz diabólica e colocar os seus olhos naquilo que Deus está transmitindo no seu coração. Aleluia. Pode ser que não aconteça para ninguém, mas para você Deus já fez, já chegou, já aconteceu. Decida ser ousado. O reino de Deus é tomado por força. O que é isso? Ele não é que ele é tomado no sentido de que ele já foi estabelecido, mas ele se concretiza, ele se estabelece quando você toma uma posição. E sabe, queridos, tem coisas que ficam na nossa vida até quando a gente tolera. O que é tolerado não é mudado. Mas tem um dia que você diz: oh, acabou esse cemitério hoje. Esse cemitério hoje vai se tornar um exército de Deus vivo. Você tem que fazer o que é? Tudo que está morto na sua vida tem que reviver. Aleluia. O que está morto tem que ter vida. Mas como é que vai ter vida? Ah, irmã, você vai falar? Não. Quem vai chamar a vida é você. O que está morto na sua vida hoje à noite? O que está parado na sua vida? Fica de pé agora. O que está sem funcionar? O que está quebrado? O que está desmantelado? O que é que não está fluindo hoje à noite? Pergunta para o seu irmão, diga para ele: o que é que não está acontecendo? O que é que não está fluindo? O que é que não está acontecendo? Precisa acontecer, porque Deus já fez, já está pronto. O que está na terra, no céu, tem que ser na terra. O que está no céu tem que ser na terra. O que está no céu tem que ser na terra. E no céu já está tudo feito. Já está consumado todas as coisas. Mas você tem que abrir a sua boca. Aleluia. Jesus disse para aqueles discípulos quando a tempestade se levantou e eles acordaram Jesus. Jesus disse: quão
como é que sois tímidos? Há uma versão que diz homens de pequena fé, mas na versão original aquele texto é homens sem fé, homens desencorajados, homens aperreados, homens angustiados, homens desanimados, porque homens de fé se levantam no meio da tempestade e diz: aquiete-se mar, calme-se vento, volta ao seu lugar, vem a bonança, 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 vem a bonança. Chega de tempestade, chega de águas paradas, chega de coisas minguadas. É tempo do fluir de Deus na sua vida. E não haverá fluir sem palavra. Não haverá fluir sem palavra. Pode ser que você seja alguém do mover hoje à noite. Eu gosto do mover. O mover só se estabelece quando ele se une à palavra. Você vai precisar que a palavra dele esteja no seu coração. Depois ela vai estar na sua boca. E com ousadia hoje à noite, como nunca você fez, você vai proclamar. Porque esse mês ainda não acabou. Tem coisas para serem chamadas